O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que alegria estarmos juntos no início de mais um dia celebrando esta Eucaristia. Um grande abraço a você que reza diariamente conosco, que começa o seu dia rezando e louvando a Deus através da Santa Eucaristia. Na primeira leitura, amados, Jeremias nos fala que num determinado momento surgiu a necessidade de que Deus enviasse o seu próprio rei. Na Sagrada Escritura, a partir do livro dos Reis, por exemplo, nós vemos o sistema monárquico em que era regido o reino de Israel. E o povo de Deus viveu desta forma. Porém, como nos mostra a história, todos os reis falharam em sua missão. Acabaram decepcionando o Senhor, foram humanos demais. Todos os reis foram infiéis, esqueceram-se durante do seu governo do Senhor, Javé, o Deus Criador e o Deus Libertador. Vejamos alguns deles, por exemplo. O rei Acabe, que construiu para si e para o seu povo ídolos, Baals, profanou o nome de Javé, levou o sincretismo para dentro do seu reino. Não ouviu a voz do profeta Elias e, pelo contrário, perseguiu o profeta, que anunciava uma vida de conversão. Acabe foi infiel ao Senhor. O próprio rei Davi, queridos irmãos e irmãs, ungido pelo Senhor, Davi envolveu-se com a esposa de Urias, o hitita. Mulher casada, Davi mandou Urias para a frente do pelotão de batalha, na esperança de que ele morresse em combate, a fim de desposar a sua esposa. Mas Deus sabe de todas as coisas, e arrependido, o rei Davi, ele compôs um dos salmos mais belos de todo o saltério, o Salmo 50. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. O miserere, ele se coloca diante de Deus arrependido, diante da sua infidelidade. Seu filho, o rei Salomão, um rei muito sábio, o rei mais sábio de todo Israel, porém, um rei que cuidou do templo, da construção, mas esqueceu-se de cuidar do povo de Deus. Esqueceu-se de cuidar das pessoas, colocando tributos, impostos altíssimos para a manutenção do templo,
para a manutenção das pompas, gerando desta forma o cisma do reino de Israel, a divisão do reino de Israel. Todos os reis, queridos irmãos e irmãs, de uma forma ou de outra, acabaram caindo na infidelidade e desagradando o Senhor, o Criador e o Libertador de todo o seu povo. Ou seja, o fracasso dos monarcas de Israel reforça a necessidade da vinda de um Messias. O fracasso dos reis de Israel, e assim nós vemos na primeira leitura, reforça a necessidade da vinda do Messias. Um rei que seria fiel, um rei que seria libertador mais uma vez, justo, juiz, um rei que seria o grande vitorioso de toda a casa de Israel. Por isso o profeta Jeremias nos fala na primeira leitura, através das suas palavras: virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi, reinará como rei e será sábio. Fará valer a justiça e a retidão da terra. Naqueles dias Judá será salvo e Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que o chamarão: Senhor, nossa justiça. Senhor, nossa justiça. Virá um novo rei. É claro que o profeta Jeremias nos fala de Jesus Cristo, que nós o aclamamos também como rei. Virá o rei libertador, virá o rei salvador. E é no Natal que nós esperamos a chegada deste rei, queridos irmãos e irmãs. Por isso nos preparamos no advento, vigilantes, para que o rei possa nascer e habitar mais uma vez no meio de nós. E desta maneira, através da primeira leitura, nós conseguimos visualizar a missão de nosso Senhor Jesus Cristo: anunciar o reino de Deus com a sua vida, curas, milagres, e no alto da cruz, o Senhor realiza a redenção de toda a humanidade. Nós vimos na história de Israel que diante do exílio na Babilônia, Deus agiu de forma misericordiosa, libertadora, conduzindo o seu povo de volta para casa, conduzindo um resto de Israel para um novo recomeço, para uma nova vida de amor, de justiça e de fidelidade. Este novo rei, nosso Senhor Jesus Cristo, também virá para nos reconduzir de volta ao nosso lugar de origem, ou seja, a casa do Pai. Nos conduzir de volta à casa do Pai, porque nós somos filhos do alto. Nos conduzir de volta para o reino dos céus, para o reino de Deus. É para isso que Jesus vem ao mundo. Para nos anunciar o reino com curas, com milagres, com a sua palavra, para nos entregar o reino através da sua cruz redentora, que nos salva e que nos liberta, queridos irmãos e irmãs. Por isso tomemos posse daquilo que cantou o salmista. Silvana poderia cantar um refrão novamente? Tão bonito: nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Na eternidade, a justiça de Deus, ela florirá em nossa vida. Cantemos. Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Que tenhamos fé nesse dia. Esse dia vai chegar,
Por isso, no tempo do advento, o Senhor nos chama a vigilância, porque Ele está voltando, Ele está passando. O Deus conosco, Ele vai se manifestar em nossa vida. No Evangelho de hoje, que está em Mateus, no capítulo 1, versículos de 18 a 24, mais uma vez somos colocados, amados, diante da origem de nosso Senhor Jesus Cristo, diante da origem do Senhor. E Mateus, ele nos fala que esta origem, ela começa justamente pelo sim de Maria, diante da anunciação do anjo. Então o anjo Gabriel se aproximou da Virgem, e desta maneira ela disse: eis aqui a serva do Senhor, a escrava do Senhor, faça-se em mim a vossa vontade. E Maria ficou grávida pela ação do Espírito Santo, e nós já conhecemos tudo isso. Mateus nos fala também a respeito de José. José era um homem justo, e José, quando ficou sabendo de tudo isso, José resolveu abandonar Maria em segredo. Já imaginou? Sua esposa chegar e falar: meu bem, estou grávida, e não é seu, é do Espírito Santo. Tem que ter muita fé, não é? José, no primeiro momento, pensou em abandonar Maria. Não em denunciá-la, porque era um homem justo e bom, mas pensou em abandoná-la. E durante a noite, como muitas vezes em nossa vida acontece, o anjo do Senhor, ele se manifesta. O anjo do Senhor, ele fala conosco. Eu sempre digo isso. Quantas vezes fui dormir com um problema sem solução e acordei com a luz do Espírito Santo diante daquele problema, com uma resposta, com um caminho a ser seguido. Porque o anjo do Senhor nos visita. O anjo do Senhor fala conosco. E durante o sono, o anjo do Senhor se manifestou a José. José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. E Mateus relembra as palavras do profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, que diziam: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, ele será chamado o Emanuel, o Deus conosco, que nós esperamos neste santo Natal. Queridos irmãos e irmãs, a vinda de Deus, o nascimento do menino Jesus, é Deus no meio de nós, é Deus conosco. E o evangelista, ele valoriza a obediência de José diante da revelação do anjo. Quando acordou José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. São José para nós, amados, é modelo de fidelidade para com Deus, modelo de obediência. Assumiu a paternidade de nosso Senhor Jesus Cristo, acreditou no plano de Deus, no projeto de Deus. Disse sim à história da salvação no meio de nós. Participante direto da economia salvífica, ao lado da Virgem Maria, ao lado do sim de sua esposa. A liturgia de hoje nos mostra, de certa forma, que Deus quer precisar de nós. Jesus Cristo poderia ter vindo de tantas maneiras, não? Como um Superman, poderia ter vindo de tantas formas, mas não. Ele veio da forma mais humana e mais natural de todas, através de uma família. Como esta palavra é importante, especialmente no contexto do mundo de hoje. Família, queridos irmãos e irmãs. Maria, José e o menino Jesus. Como a família é importante. E é desta forma que Deus se manifesta. É desta forma que nós celebramos a epifania de Deus. A manifestação de Deus no mundo, através de uma família. Porque Deus quer se manifestar no meio da família. Deus quer precisar de nós. E o nome de Deus manifesta a sua própria missão. Jesus, que significa Javé, é o nosso Salvador. Javé é o nosso Redentor. O nome de Cristo manifesta a sua missão. Maria escolheu ao lado de José, não porque era um nome bonitinho, mas porque manifestava a sua missão. Ele é o nosso Salvador. Façamos hoje como José e Maria, que possamos fazer a vontade de Deus e não a vontade do mundo, que sejamos juntos construtores da paz e do reino de Deus no meio
de todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.